podem vir a ser condenadas no Supremo, entre as quais o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de ser o líder da tentativa de golpe. Eu não compreendo tentativa de golpe de Estado sem o apoio das Forças Armadas. Os cidadãos em si, numa passeata como ocorreu, quando o Estado não se fez presente em termos de repressão, que passaram a baderna. E aí a depredação pública, como se verificou, a todos os títulos, lastimável. Pessoal, quero trazer essa entrevista com esses dois ex-ministros, que é o Marco Aurélio e o Aires Brito. Eles vão falar sobre a questão do Supremo Tribunal Federal, o ativismo judicial, sobre a questão do dia 8, sobre a questão das ilegalidades. E veja só que essa tendenciosa, que vai ser a intermediadora, vai fazer perguntas colocando culpa em Bolsonaro e nas pessoas que estavam ali no dia 8, chamando eles de golpistas. Mas o Marco Aurélio vai, como ministro, autoridade, ex-ministro, vai expor a verdade na cara dela e vai dizer aquilo ali não tinha nada de golpe. Quero deixar esse vídeo aqui para vocês conferir e analisarem as falas desses dois ex-ministros, que eu gostei muito desse debate dos dois, em que houve mais concordância do que discordância. O problema aí só foi a tendenciosa da Globo News. Vamos assistir esse vídeo agora, mas antes deixa aquele like, curte, comente, compartilha, inscreva-se aqui no canal e vamos assistir esse conteúdo agora. Ex-presidentes, no caso do ex-presidente Lula, como eu disse, foi julgado pela primeira instância. O ex-presidente Bolsonaro, agora, por esse entendimento mais amplo do Supremo, pelo Supremo. São crimes diferentes, né? Agora um crime contra o Estado Democrático de Direito. O senhor acha que ainda assim deveria estar na primeira instância? Sem dúvida alguma. Quando o ministro Luiz Roberto Barroso arguiu uma preliminar para enxugarmos a competência Supremo, aderi imediatamente, antecipando inclusive o meu voto ante pedido de vista formalizado pelo ministro Alexandre de Moraes. O que ele preconizou e foi aceito, que só julgássemos aqueles que detêm a prerrogativa de serem julgados pelo Supremo, e a regra visa proteger o cargo e não o cidadão, ser praticado o ato no exercício do mandato e havendo vinculação com esse mesmo mandato. Ministro, outro ponto que tem levantado questionamento é o fato do ministro Alexandre de Moraes não ter sido declarado impedido pelo STF para julgar essas ações. Ele é apontado como vítima, também ele aparece inclusive naquele plano do punhal verde e amarelo, um plano que foi encontrado com os golpistas para matar o presidente Lula e para matar o próprio Alexandre de Moraes. Qual a opinião do senhor sobre isso? Ele deveria ser declarado impedido? Olha, eu aprendi na Nacional Direito desde cedo que a vítima não pode ser a um só tempo julgadora de si mesma. E aí, a meu ver, está escancarada a impossibilidade de atuação. Mas ele não se deu por impedido e o colegiado também não se pronunciou nesse sentido. Paciência. A última palavra cabe realmente ao Supremo. E a justiça, vamos repetir o que disse um velho juiz do Rio de Janeiro, a justiça é obra do homem, é passível de falha. Nós estamos aqui trocando ideias e temos pensamentos diversos sobre a competência que aponta a largada em demasia do Supremo Tribunal Federal, se ferindo de morte o devido processo, já que aqueles julgados pelo Supremo não terão recurso em si. Eu não sei como fica agora, porque na nossa época, que o processo crime era julgado do Supremo, com 4 votos vencidos, cabiam embargos para o mesmo órgão. Claro que a tendência era repetir a decisão anterior. E agora, na turma, caberão embargos para a própria turma? Falando ainda sobre as monocráticas, uma grande crítica que se faz da canetada por um ministro só é o desmonte de várias investigações, especificamente Lava Jato. Essa é uma crítica que setores da sociedade fazem. O Supremo condenou e depois anulou investigações em série da Lava Jato contra Palocci, contra Marcelo Odebrecht, contra José Dirceu, contra Léo Pinheiro. Como é que o senhor vê essa relação entre o desmonte da operação e a decisão monocrática? Como disse o ministro Marco Aurélio, há decisões, sobretudo em matéria penal e matéria criminal, que demandam uma atuação pelo menos turmária, né, como se diz no linguajar forense.
e não monocrática, e não solitária. As decisões solitárias em matéria penal são contraindicadas e colocam em xeque até o princípio constitucional da ampla defesa. Olha, que ampla defesa? A ampla defesa pressupõe também expor seu entendimento a um colegiado e não apenas a um juiz singular, a um juiz solitário. Eu sou contra, em matéria penal, eu sou contra julgamento monocrático. Os críticos do STF dizem que o Supremo pratica o chamado ativismo judicial, que avança para além das competências do Supremo, pegando ali as competências que seriam do Executivo, do Legislativo. E aí citam, por exemplo, a DPF das favelas, a discussão sobre o porte de drogas, também a regulamentação das emendas. Na avaliação do senhor, o STF extrapola os poderes que lhe foram conferidos pela Constituição? A atuação do juiz é uma atuação vinculada ao direito aprovado pelo Congresso Nacional. E o Supremo é o guarda-maior da Carta da República, a Carta Cidadã, segundo Ulisses Guimarães, e deve torná-la efetiva. Esse é o papel fundamental do Supremo. Mas ao manter esse papel, ele está indo de acordo com o que a Constituição prevê ou os críticos têm alguma razão nessa posição, nesse posicionamento de que há ativismo judicial? Se lá estivesse na bancada, eu divergiria quanto à competência. A competência do Supremo é de direito estrito, é o que está na Constituição Federal e nada mais. O Supremo não é competente para julgar em tacada única, em martelada única, cidadãos comuns. O devido processo legal fica prejudicado, porque depois que o Supremo decide, não se tem um órgão acima dele a quem recorrer. A meu ver, peca a atuação atual pela problemática da competência. Outro assunto que está repercutindo muito na sociedade, a questão da anistia, ministro Marco Aurélio Mello, a avaliação que se faz, o Congresso está discutindo um projeto de lei para anistiar as pessoas que foram condenadas ou que podem vir a ser condenadas no Supremo, entre as quais o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de ser o líder da tentativa de golpe. A tendência, muita gente diz, é o Supremo considerar inconstitucional essa anistia. Qual a leitura do senhor sobre isso? Seria inconstitucional ou não? A anistia é ato do Congresso Nacional e, a meu ver, é um ato soberano. Não há como justificar a anistia. Anistia é perdão, é esquecimento, é virada de página, é busca da paz social, do entendimento entre as partes antagônicas. O que é pior? A anistia em si ou o enterro da Lava Jato sem direito à missa de sétimo dia? Nós avançamos culturalmente, quando julgamos no plenário mensalão, avançamos culturalmente no combate à corrupção, esse mal maior que nós temos no Brasil. A meu ver, quando se deu o dito pelo não dito na Lava Jato, houve um retrocesso cultural. Eu sei que o senhor tem uma visão diferente, o senhor acha que a anistia, nesse caso, seria inconstitucional, porque é o Estado se auto-anistiando, né? A minha tese, embora até agora meio solitária, é a seguinte: a minha interpretação do texto constitucional. A Constituição diz no artigo 21, inciso 17, compete à União conceder anistia, como diz o ministro Marco Aurélio, o perdão, o esquecimento diante de uma infração. Mas no pressuposto lógico, me parece, de beneficiar o particular que ofende uma lei do Estado, não para beneficiar um agente estatal de proa, membro de um poder, por exemplo, ou um ministro de Estado que é membro do poder. Membro do poder, agente que fala oficialmente em nome do Estado, porque o Estado não age senão por seus agentes. Os agentes do Estado são o Estado em ação. E perdoar um agente do Estado que agiu em nome do Estado é anistiar o próprio Estado. Então não é anistia, é autoanistia. Como é que o senhor vê essa mudança de posicionamento do STF? Eu vejo com certa naturalidade. Eu não confundo ativismo com proatividade interpretativa. Proatividade interpretativa é outra coisa. E numa Constituição principial ou principiológica igual à nossa, há sempre, sobretudo quando em defesa da democracia, uma possibilidade de reinterpretar os textos.
E o senhor acha que essa leitura mais ampla da questão do foro privilegiado, próximo ao julgamento de um ex-presidente, ela dá razão para as pessoas acharem que há alguma interpretação política por parte do Supremo? Vamos admitir que um de nós cometesse um desvio de conduta e fugisse a uma regra qualquer ou se envolvesse mesmo em um desastre de trânsito. Como ex-ministro supremo, nós temos a prerrogativa, se é que há prerrogativa, a meu ver não há, de sermos julgados pelo Supremo, a meu ver não. Eu reafirmo o que eu disse e precisamos observar a lei das leis do país, que é a Constituição Federal. A competência está delimitada de forma exaustiva e não exemplificativa na Carta Maior. E o Supremo é o guardião dessa mesma Carta Maior. Vamos à prática. Nunca julgamos, o ministro Carlos Aires Brito é testemunha, na turma processo-crime. Passou-se a julgar por quê? Porque se estendeu em demasia a competência e se estendeu, vou repetir, a exaustão, prejudicando o devido processo legal. Porque uma coisa é você ser julgada na pedreira da magistratura, que é a primeira instância, e ter o recurso de revisão para um órgão colegiado. Outra coisa é ser julgado pelo próprio colegiado e já agora em órgão fracionado, ou seja, a turma e não no plenário, composto pelas 11 cadeiras. O senhor concorda com essa opinião? O ministro Marco Aurélio foi bem claro, disse que ex-presidentes deveriam estar na primeira instância. A opinião do senhor? Bom, aí é o seguinte, não é propriamente uma divergência frontal, mas é preciso ponderar que as competências do Supremo listadas, as competências ordinárias, no artigo 102 dela, Constituição, vêm como veículos, ferramentas, instrumentos da competência precípua do Supremo, que é decidir em matéria de direito constitucional. Compete ao Supremo precipuamente, vale dizer primordialmente, fundamentalmente, a guarda da Constituição, da lei das leis, cabendo-lhe, aí vem as competências, mas competências para a guarda da Constituição, que é a lei das leis. A Constituição diz que presidentes são julgados pelo plenário, não fala necessariamente em ex-presidente. Qual a opinião do senhor sobre o julgamento na turma? No plenário? No plenário. Devia ser deferida normalmente ao plenário do Supremo e não à turma. Ministro Marco Aurélio? Vernacularmente, Supremo é órgão único. Perfeito. Nós já temos ele dividido em turmas. E mesmo assim ainda se cogita, passada a pandemia, do julgamento virtual. Eu só acredito no julgamento presencial, olho no olho, na troca de ideias entre os integrantes do colegiado. E, a meu ver, não podemos abrir o leque a ponto de ultrapassar as balizas que definem a competência do Supremo, que estão na Constituição Federal. Em direito, o meio justifica o fim, mas não o fim ao meio. Se eu tenho como, numa interpretação da ordem jurídica, como chegar a um resultado, eu chego, conciliando sempre o trinômio lei, direito e justiça e potencializando, acima de tudo, a busca da almejada justiça. Olha, o Supremo decidiu, está decidido, porque o Supremo, o nome já está dizendo, ele está acima de qualquer outro, até mesmo dos tribunais superiores. Nós temos 4 tribunais superiores no Brasil, a partir do STJ, mas só temos um Tribunal Supremo. Só temos uma lei suprema, que é a Constituição. A única lei que o Estado não faz, na redação originária, quem faz é a nação. Essa lei que o Estado não faz, não tem número, porque a nação só faz uma lei. Só faz a Constituição. Uhum. Essa lei que o Estado não faz é a lei de todas as leis que o Estado faz. Então, se a Constituição chancela esse tipo de comportamento e o Supremo assim interpreta, que o que lhe cabe é interpretar primordialmente a Constituição, não há o que fazer. As defesas reclamam isso. A quem recorrer? Eu não acho que exista ali no Supremo, que, pelo menos historicamente, uma proteção de um ministro por outro. O que existe é um colegiado, é um somatório de forças mesmo. O Supremo tem uma imagem a preservar.
E como eu estou lhe dizendo, o Supremo parece que alonga a mão mais alongada, mais comprida da própria nação. Porque quem faz a Constituição guardada pelo Supremo é a nação, não é o Estado. A nação é essa linha imaginária entre o passado, o presente e o futuro de um mesmo povo soberano. A nação só faz uma lei, volto a dizer. É por isso que a Constituição não tem número. A única lei que não tem número é a lei das leis. É a lei de todas as leis que o Estado faz, mas o Estado não faz a Constituição. Então, desde que o Supremo interpreta a Constituição fundamentadamente, como diz o artigo 93, inciso 9, e publicamente, está correto. Diz a Constituição, né, que as decisões do Poder Judiciário serão todas públicas. A visibilidade do poder é uma regra inafastável do Judiciário a partir do Supremo. Serão públicas e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. É o único poder que é obrigado a fundamentar suas decisões na Constituição, sob pena da nulidade. E o Tribunal Supremo é o Tribunal Supremo. Aí eu coloco mais um ingrediente aqui na nossa discussão, que são as decisões monocráticas. A gente estava falando do julgamento do 8/1, houve uma série de decisões monocráticas também, depois levadas a plenário, chanceladas, como eu dizia, na sua maioria. Mas olha só o número. Neste ano, ministros, 37.470 decisões foram tomadas pelo Supremo, 30.070 monocráticas. Vocês dois destacaram a importância de ser um órgão colegiado. Não há um exagero nessas decisões monocráticas? As decisões monocráticas decorrem da sobrecarga de processos. Nós precisamos pensar não no elastecimento da competência do Supremo, mas no enxugamento dessa mesma competência. Claro que uma decisão no colegiado tem um peso maior do que a decisão individual. O ministro Marco Aurélio ainda uma vez tem razão. São tomadas as decisões monocráticas em face do assoberbamento do Supremo. Eu me lembro que uma vez, não 35 mil ou 30 mil, mas o Supremo, no ano de 2007, 2008, julgava, na presidência do ministro Nelson Jobim, estava julgando 120 mil ações. Ele disse: senhores ministros, comunico à Corte, lamentavelmente, que tramitam por aqui 120 mil ações. E não há tribunal no mundo que consiga, em tempo hábil, sem conciliar presteza jurisdicional e segurança jurídica, com um acervo com um número tão avultado de ações. Eu me lembro que eu pedi a palavra e disse: ministro, diante dessa notícia de Vossa Excelência, dando conta de que tramitam por aqui 120 mil ações, eu sempre peço todas as noites por nós, ministros do Supremo. E minha reza tem um conteúdo invariável. Aí o ministro Jobim disse: qual é o conteúdo da reza de Vossa Excelência? Senhor, não nos deixeis cair em tanta ação. Tentação. Em tanta ação. O senhor acha que, por si só, integrantes do Supremo estarem conversando com parlamentares sobre isso mostra que o STF avalia que exagerou nas penas do 8/1 dos executores? O diálogo é elogiável, mas não nesse sentido, visando revisão de decisões formalizadas pelo Supremo. Perfeito. Nós temos um instituto em direito penal que é o Instituto da Absorção ou Concussão, como se diz no linguajar jurídico, né? E aí o crime mais grave absorve em si o crime menos grave. Em termos de pena, para a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, nós temos uma pena que o piso é de 4 anos e o teto é de 8. Mas quanto à tentativa de golpe de Estado, tentativa violenta de golpe de Estado, a pena vai a 12 anos. Não seria o caso aí de se buscar o implemento desse Instituto da Absorção e ficar-se apenas com a pena do dano qualificado, já que o patrimônio é um patrimônio público, e a pena alusiva, se é que houve tentativa de golpe de Estado, a pena alusiva a esse tipo penal que é a tentativa. Eu não compreendo tentativa de golpe de Estado sem o apoio das Forças Armadas.
os cidadãos em si, numa passeata como ocorreu, quando o Estado não se fez presente em termos de repressão, que passaram a baderna. E aí a depredação pública, como se verificou, a todos os títulos, lastimável. Para você que chegou até aqui, se você quiser fazer uma renda extra aqui na internet, se você quiser aprender a trabalhar com a internet usando apenas o seu celular, tem um link no primeiro comentário fixado com a aula totalmente gratuita te ensinando passo a passo para você fazer, no mínimo, de 2 a 5 mil reais por mês, trabalhando aqui na internet. Não tem nada a ver com aposta, tigrinho, jogo, tentar sorte, nada disso. É uma aula gratuita que te ensina o passo a passo para você fazer renda aqui na internet e viver da internet, assim como hoje. Eu vivo da internet, estou aqui na minha casa, trabalhando, trazendo notícias aqui na internet e mensalmente ganhando, graças a Deus, em dólar. E você pode ganhar também, desde que você estude e aplique o método que está ensinando naquela aula totalmente gratuita no primeiro comentário fixado. Se você quiser aprender ou fazer uma renda extra para complementar o seu salário ou viver da internet, clica no link no primeiro comentário fixado e assista a aula que tem lá, que é totalmente gratuita. Se fizer sentido para você, você aplica. Se você não quiser, tá tudo bem também, porque você não perde nada com isso. Mas, se eu fosse você, aproveitaria a oportunidade e deixaria de trabalhar para os outros e trabalharia para você mesmo na sua casa usando apenas o seu celular. Aproveita a oportunidade e clica no link no primeiro comentário fixado. Pessoal, sensacional esses dois ex-ministros da Suprema Corte. Pelo menos aqui eu pude ver que eles têm bom senso, não tem uma parcialidade, porque infelizmente nós estamos vendo claramente que a Suprema Corte do nosso Brasil, além de ser tendenciosa, de esquerda, parcial, tem lado, eles estão aí a favor e a serviço do desgoverno. Eles são contra, eles não deveriam ter lado, deveriam julgar pela reta justiça, pela Constituição, pelas leis, mas não. Eles estão julgando com o fígado, com as emoções. Eles querem, isso não é novidade para ninguém, eles querem ver Bolsonaro preso, mofando na cadeia, sem os direitos políticos, e não querem mais que se levante uma direita aqui no Brasil. Esse é o fato e a realidade, isso não é novidade para ninguém. Aqueles que pensam, não, Alexandre de Moraes está ali porque... Não, o ministro Marco Aurélio falou aí nessa entrevista, ele não poderia estar julgando, porque como a vítima vai estar julgando um caso ao qual ela foi vítima? Não pode. A vítima ser o juiz da causa. Agora, como é que pode um negócio desse? Você acha que vai haver uma isenção da parte dele? De forma nenhuma. Ele, como vítima e como juiz, ele vai pesar. Se a pena tem 2 quilos, ele vai colocar essa pena para 100 quilos. Exemplificando, é dessa forma. Se ele que se sentiu atingido, você acha que, ainda que haja inocência da outra parte, você acha que ele vai querer inocência? Ele vai querer julgar de todo jeito. Ele vai arrumar culpa para colocar em cima, nesse caso, do Bolsonaro. Então não existe isenção de forma nenhuma. Eu não acredito, infelizmente, e grande parte dos brasileiros não acredita nessa Suprema Corte. Nós vimos que a Suprema Corte está mais política do que jurídica. Ela está mais politizada do que uma corte judicial. Infelizmente, não existe. Eu não acredito em nenhum dos ministros que estão ali. Pode ser que haja uma isenção em um ou outro, e aqui eu não vou citar nome, pode ser, mas, infelizmente, todos estão ali, um acobertando os erros dos outros, um ajudando o outro, um passando a mão na cabeça do outro, e eles vão se ajudando, e aí nós temos um Congresso que coloca, pauta as coisas, o IOF o IOF, maioria do Congresso votou para derrubar o IOF. Um juiz, apenas um juiz do Supremo Tribunal Federal entendeu que, não, veja bem, que não... Eu penso assim, veja bem, não é assim aí? Nós queremos intermediar como se fosse pacificar, nada disso. Eles querem derrubar, eles querem trabalhar favorável ao presidente, né, que está aí querendo colocar esse IOF para cobrar mais. E no final, lá na ponta da linha, quem vai dançar, quem vai se ferrar é o pobre. É o pobre.
Mas eles não estão nem aí não. Então de carro blindado, segurança, tem uma regalia, nós pagamos os salários altíssimos deles, nós pagamos as regalias deles, então eles não estão nem aí, o pobre lá embaixo que se vire para pagar seus impostos. É assim, os ministros da Suprema Corte não pagam imposto de nada, nós é que paga tudo por eles, nós é que banca a vida deles, então eles vão estar lá preocupados com a gente? Tá nada. Então, eu não acredito. Infelizmente, uma corte que era para representar o Brasil, a segurança do Brasil, segurança jurídica do Brasil, está envergonhando. Não só no Brasil, mas no exterior. O Alexandre de Moraes, para mim, é a pior peça, a pior figura, é o pior juiz. A minha opinião pessoal. Eu acho que a opinião ainda não é crime, mas é isso que eu penso. Né? É o que eu penso sobre ele. Não teria a mínima competência para estar ali julgando o caso, mas está ali a turminha. A turma que está julgando o Bolsonaro e a suposta trama golpista é o pessoal que, infelizmente, vai condenar e já está tudo marcado, já está tudo certo. Né? É só um teatro, aquilo ali é o que eu penso dessa forma. É vergonhoso, é triste, é lamentável, mas é exatamente isso que está acontecendo aqui no nosso Brasil. Então era esse vídeo que eu queria trazer para vocês aqui desse debate aqui da Globo News. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.